E aí, galera, começa o Brasileirão, começou a primeira rodada do Brasileirão e já tivemos aí as primeiras baixas, né, no Campeonato Brasileiro, as primeiras surpresas. Bem, mas hoje nós não vamos comentar agora sobre o Brasileirão. Vamos comentar primeiro sobre o Campeonato Maranhense, mais precisamente sobre uma super equipe, o que um dia foi uma super equipe e hoje está resumido a uma sucata, o Sampaio Corrêa do Maranhão. Que time não foi o Sampaio Corrêa? A história do Sampaio Corrêa é uma história muito linda, desde sua criação, os títulos que teve, e hoje o torcedor amarga uma derrota, né? A derrota de ver o time ainda poder cair para a segunda divisão do Campeonato Maranhense. Veja só, o Campeonato Maranhense só tem 8 equipes. No meu ver, é a minha opinião, gente. Se vocês concordarem, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário. Na minha opinião, nós temos desses 8 clubes, 4 clubes considerados grandes. Sampaio, Moto, Maranhão e Imperatriz. Os 4. Depois nós temos 4 equipes semi-profissionais. Metade profissional, metade amadora, disputando um campeonato profissional. IAP, Luminense, que acabou de subir da segunda divisão para a primeira divisão do Campeonato Maranhense, ITZ Sport, lá de Imperatriz, que já caiu, não disse nem o que foi fazer na Série A do Campeonato Maranhense, não é? E o Tuntum, que sempre vem se mantendo aí, cai, volta, cai, então fica sempre naquela. Bem, um campeonato como esse, com a história do Sampaio Corrêa, vocês acreditam que o Sampaio Corrêa, se o Imperatriz ganhar o jogo dele, o IAP vencer e o Luminense vencer, o Sampaio Corrêa será rebaixado para a Série B do Campeonato Maranhense. Incrível isso aí. Isso resume-se em quê? Em mentiras, em má gestão, em falta de vontade de querer construir, comer mais do que a própria equipe. Nós temos aí esse cara aí, ó, esse cidadão, o Pinóquio do futebol maranhense. Esse cara já prometeu SAF para o Sampaio Corrêa há mais de 10 anos que esse cara vem dizendo que tem uma SAF. Mas eu vou só falar uma coisa aqui para vocês. O Sampaio não precisa de SAF. O Sampaio precisa de uma direção de respeito. O Sérgio Frota, ele já teve o tempo dele. O Sérgio Frota deu os maiores títulos para o Sampaio Corrêa. Isso a gente não deve negar. Foi na gestão do Frota que nós tivemos 2 campeonatos brasileiros. Um da Série C e outro da Série D. Foi na gestão... acessos. Nós ganhamos um campeonato da Série D. Ganhamos uma Copa do Nordeste. Fomos campeões de uma Copa do Nordeste em 2018. O Sérgio Frota deu grandes títulos para o Sampaio Corrêa. Só que comeu mais do que a equipe. Cadê tudo aquela estrutura que o Sampaio arrecadava? Direito de imagem, televisão, comercial, patrocinadores. O Sampaio hoje era para estar disputando uma Série A do Campeonato Nacional, do Campeonato Brasileiro. E era para ser um dos grandes nesse Campeonato Brasileiro. Mas a arrogância, a prepotência, a mentira acabou com o Sampaio Corrêa. E hoje, gente, o que a gente vê aí é aqueles que não têm culpa. Não tem culpa. Os caras não têm culpa. Mas hoje tem que passar por isso aí, ó. O jogo acabou! Acabou, seu juiz! Já deu! O Sampaio Corrêa vai para Tuntum, para a cidade de Tuntum, e empata com Tuntum. Após estar ganhando de 1-0, no final do jogo cede o empate. E esse técnico aí, esse Quadros aí, isso nunca foi técnico para dirigir uma equipe como o Sampaio Corrêa. Certo que o Sampaio Corrêa
A situação com que o Frota deixou o Sampaio não tem condição de trazer um grande time, ainda mais para se contratar jogadores, para disputar Campeonato Maranhense e Série D. Não tem condições de se trazer jogador. Para se fazer isso, teria que investir muito alto para se fazer um projeto hoje para tentar levar o Sampaio a um novo patamar, aquele que teve em 2024, né? Como é 2022, e hoje a gente não tem mais como fazer isso, porque o time faliu, o time nem sede mais tem, vendeu parte da sede para honrar compromissos trabalhistas, tudo por incompetência do presidente do Sampaio Corrêa. É preciso fazer com que o Sampaio volte a ser grande. Galera, se vocês olharem bem, vamos fazer aqui um pequeno resumo. O Sampaio Corrêa, o Maranhão, nós temos maranhense no mundo inteiro, em qualquer parte do mundo que você chegar, você vai encontrar um maranhense lá. E se você perguntar para esse maranhense qual é o time que ele torce, ele vai dizer que é o Sampaio Corrêa. Porque é o time que mais falado, o time que mais se conhece a nível de Maranhão, o time que mais promove o estado do Maranhão a nível de futebol. Quando se fala em futebol no Maranhão, se fala em Sampaio Corrêa. Mas hoje, a situação é diferente. Nós temos um grande time, mas não temos. Temos uma grande marca, mas não tem um trabalho de marketing. Não tem um trabalho de imprensa decente. Cadê o presidente para falar sobre o que está acontecendo com o Sampaio Corrêa? Está escondido. Nessa saída dos jogadores, era para ele estar lá. Era para ele puxar o cordão e escutar a esculhambação do torcedor. Não, ele se esconde. Ele diz que culpado disso tudo é a torcida. Culpado é a imprensa. Culpado é o torcedor que não vai em campo. Como que o torcedor vai em campo, velho? Como que vai em campo? O torcedor paga 30 conto para ir no estádio. Para ver o quê? Para ver o que se viu ontem contra o Tutum? Para ver o que se viu contra o Motoclube? Um time que conseguiu fazer um jogão de bola contra o Maranhão Atlético Clube no segundo tempo. O torcedor foi para campo para ver que se o Sampaio realmente era aquele time que jogou contra o Maranhão, contra o Moto. Acreditava-se que fosse se dar uma goleada no Moto, no momento que o Moto, torcida do Moto fazendo vaquinha para comprar cesta básica para alimentar jogador do Moto. Time com salários atrasados, técnico foi embora com fome. E o Sampaio vai lá e empata com o Moto. E por pouco o Moto não... Se o Moto apertou um pouquinho, o Moto ganhava o jogo. Ganharia o jogo. Outra coisa que é incrível é o time do Maranhão Atlético Clube. O torcedor já começou a pegar, já perdeu a paciência com o time do Maranhão Atlético Clube, que fez um 2025 brilhante. Um acesso para a Série C. Mas o time do Maranhão, hoje o time do Maranhão, mesmo com 10 pontos, o Moto, que era aquele que estava com fome, está lá na ponta, já está classificado num campeonato com 8 equipes, 4 profissionais e 4 semi-amadoras. O Maranhão, que achava-se que era o bicho papão, pode até nem classificar. Mas apesar dos pesares, o Sampaio pode cair para a Série B, sim, do Maranhense. Mas também pode classificar entre os 4. Dependendo, precisa ganhar do ITZ, que já está rebaixado. Aqui, ó. Moto tem 12 pontos. São só 7 jogos do Campeonato Maranhense. São 8 equipes para 7 jogos. Dia 1º já começa o quadrangular. Ó, Moto tem 12 pontos, Maranhão 10, Luminense 10, IAP 10, Tuntum 8, Sampaio 8, Imperatriz 5 e TZ 1. Se o Sampaio ganhar do ITZ, o Sampaio vai para 11 pontos. Veja só como é que tá aqui. Aí o Maranhão, que vai jogar com o Luminense, lá, eu creio que esse jogo é lá naquela lama, em São José de Ribamar. Se o Maranhão perder para o Luminense classifica com 13 pontos. O Sampaio ganhando do ITZ, o Sampaio vai para 11 pontos, passa do Maranhão. E tem mais o IAP que vai jogar com o Imperatriz. O Moto vai jogar com o Tuntum. Se o Moto abrir para o Tuntum vai a 11 pontos. Aí o Sampaio fica dependendo do Luminense e do IAP. Do Luminense perder para o Maranhão e o IAP perder para o Imperatriz. É difícil, é muito difícil.
essa situação aí. O Sampaio deixou de ganhar o que tinha de ganhar, perdeu pontos preciosos, como perdeu contra o IAP, né? Deixou perder, se jogasse um pouquinho poderia ter ganho moto, estaria tranquilo uma hora dessa, mas não. O presidente do Sampaio nem mostra a cara para dizer nada, nem mostra a cara. Pinóquio nem aparece. Falou de uma SAF, falou de Landim, que estava aí há não sei quantos anos. Não sei quantos anos. Cadê essa SAF que não apareceu? Cadê? Aí fica reclamando porque o torcedor não vai em campo. Tínhamos um vídeo aí, eu não vou nem colocar esse vídeo. Que ele dizia: eu aposto que qualquer um como o Sampaio não cai. O Sampaio caiu. E agora, galera, se vocês olharem aí os meus vídeos, eu vou postar aqui no próximo programa um vídeo passado onde aparece o Sérgio Frota, eu falando. Não é preciso ser evidente que era para prever que o Sampaio cairia para uma Série B, poderia cair para uma Série B, que o Sampaio estaria no fundo do poço. Mas esperamos que... Eu ainda aposto que o Sérgio Frota possa dar uma volta por cima. Aí aposto nele ainda, porque eu acho que o Sampaio ainda não está na hora de virar museu, né? De virar museu. O Sampaio ainda continua nativo, ainda continua aí vivendo, ainda está pulando ainda, né? Ainda está queijando, mas ainda está vivo. Está na UTI, mas está vivo ainda. Está respirando sobre aparelho, né? Com efeito de aparelho. Mas aí vamos ver melhor, vamos pensar melhor. Vamos ver o que o torcedor pode fazer numa situação dessa, porque tem que dar pressão mesmo. Não precisa, tem que dar pressão. A imprensa tem que dar pressão. O Sérgio Frota tem que se enxergar, entregar o Sampaio, organizar aí um conselho que possa entrar, assumir o Sampaio Corrêa e entregar, porque já que ele não tem mais condições de tocar o Sampaio para frente e transformar o Sampaio em um time, e ele não consegue mais nem sustentar as mentiras que ele tem, que cada dia é uma mentira nova. Então, cara, entrega, cara, não tem vergonha não, entrega. Diz lá, o que eu podia fazer eu já fiz, não tenho mais condições de fazer. Entrega, vai aparecer alguém para pegar aí, entendeu? Entrega, vai ter sempre alguém para querer pegar. Não é vergonha não é vergonha de dizer que a gente errou mesmo, porque tu disse que tu erra, mas não tem coragem de entregar, não tem coragem de largar o osso, né? Tem muita coisa, tem muita podridão aí, por isso ele ainda não largou. Olha, galera, e aí o que você, se você acha que o Sérgio Frota tem que sair, comente aí. E se você achar também que o Sampaio classifica, deixa aí também o seu comentário. Mas eu acho que não classifica. Eu acho que não. E se classificar, diabo é moleque, pode ser que não seja campeão. Fui, galera.